Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como chegar no primeiro milhão investidos. E essa é uma tarefa, pessoal, que eu acredito que é o sonho de muitos brasileiros, chegar no seu primeiro tão sonhado milhão de reais, tá? Até porque o primeiro milhão, ele é um marco que quando atingimos isso no mundo dos investimentos, as coisas começam a ficar realmente mais fáceis, tá? Ou seja, é um tipo de patrimônio que você já nem precisa mais aportar do bolso para poder ficar multimilionário na bolsa ao longo prazo. Então a gente já consegue perceber, né, a grande diferença de você chegar no seu primeiro milhão de reais. Por isso que eu já sugiro para vocês ficarem comigo aí até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar uma estratégia infalível para que você atinja esses 1 milhão com pouco dinheiro ao longo prazo e conseguirem uma rentabilidade bem acima da média. E eu vou trazer aqui 3 ações que podem fazer você atingir o seu primeiro milhão mais rápido do que você imagina. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E antes da gente pegar a estratégia infalível, tá? Para atingirmos o nosso primeiro milhão, eu gostaria de compartilhar aqui um pouco para vocês, né? A minha história nos investimentos, pessoal. Perceba que eu ainda não atingi esse marco de 1 milhão investidos. Porém, perceba que eu já cheguei em quase 200 mil reais, tá? Então já é aí 20% do caminho andado. Para chegar ali no milhão, basta com que meu capital tenha uma rentabilidade. Se eu pegar aqui, ó, vamos supor 200 mil arredondando, tá? Pra gente arredondar essa conta. Se eu colocar, vai, 200%, eu precisaria ter ali mais uns 400% de rentabilidade. Ou seja, né, 200 mil mais 400%, a gente chega ali, né, em quase 1 milhão. Para ser mais exato, 500% de rentabilidade, porque se eu colocar 200 mil e multiplicar por 5, aqui nós temos 1 milhão de reais, tá? 500%, pessoal, significaria uma rentabilidade anual composta, se eu pegar aqui, ó, 500% e perpetuar isso, que seja por 10 anos, que é o cenário mais realista, uma rentabilidade de 19,69% ao ano. Se por um acaso eu conseguir isso em 5 anos, eu seria bem arrojado. E aí eu conseguiria 43% ao ano no período, tá? É possível? É possível, mas aí precisa correr um pouco de mais riscos, né? Pegar empresas bem depreciadas, ter empresas um pouco cíclicas aí na carteira, tudo isso acaba impactando. E agora é nesse vídeo que a gente vai definir as 3 ações que eu acho que tem esse potencial de trazer essa rentabilidade extrema para vocês no longo prazo. 40% ao ano é mais do que dobrar o seu capital em pouquíssimo tempo, tá? Isso de forma anual composta. Fora também, tá, que eu vou passar para vocês aqui o meu crescimento. E qual foi a minha rentabilidade a propósito? Perceba, pessoal, que colocando aqui, ó, numa lupa de todo o tempo que eu invisto na bolsa, ou seja, eu invisto 100% na parte de ações, é algo que eu preciso chamar a atenção aqui para vocês, porque para conseguir uma rentabilidade elevada, não há outro tipo de investimento a não ser ações. Você pode ter cripto, né? Porém, aí é que tá. A cripto, ela acaba sendo ali menos previsível. Ações conseguem misturar tanto um fator de previsibilidade aliado, consequentemente, com potencial de rentabilidade mais elevado. E as ações me proporcionaram isso aqui na carteira, de conseguir uma rentabilidade bem acima da média, tá? Pegando aqui, por exemplo, ó, se eu perpetuar a taxa anual composta, perceba que nesses 3 anos e 6 meses investindo, eu consegui 157% de rentabilidade, colocando todo o período aqui que eu invisto na bolsa, tá? Se eu colocar 157% de rentabilidade, pessoal,
isso aqui em 3 anos, tá? 3 anos e 6 meses, pra gente ser mais exato, a carteira chegou a dar mais, mas é que o Banco do Brasil acabou desabando, que levou a rentabilidade da carteira para baixo. Mesmo assim, eu consegui uma rentabilidade de 30% ao ano na média. E detalhe, se o Banco do Brasil não tivesse desabado na cotação como desabou, a minha rentabilidade estaria em 40% ao ano. Então isso mostra que a gente tem total capacidade de, por um curto espaço de tempo, conseguir uma rentabilidade de 40% ao ano. O problema é quando a gente alonga esse prazo. Fica improvável você conseguir 40% ao ano durante 20, 30 anos, pessoal. Mas se você conseguir 25, 23, até 29%, sendo ali um pouco mais arrojado, pegando oportunidades na bolsa, você consegue multiplicar o capital em várias vezes. E pegando aqui, ó, a título de conhecimento no canal, quanto tempo demoraria para eu chegar no meu primeiro milhão? Ou até mais do que isso, tá? Vamos supor, se eu conseguir essa rentabilidade, obviamente, de mais ou menos 40% ao ano, que é totalmente possível. Se eu colocar 5 anos e fazendo os meus aportes mensalmente, eu poderia chegar no meu primeiro milhão em menos de 5 anos. Então é possível, tá? Mas aí eu vou precisar me esforçar para conseguir essa rentabilidade acima da média. Vamos colocar aqui, ó, 23% ao ano, que fica mais provável. Colocar isso aqui numa lupa de 15 anos, tá? Que já é um horizonte mesmo de longuíssimo prazo. E supor que eu fique realizando aqui esses aportes. Depois de 15 anos, eu teria um patrimônio de 6,7 milhões. Isso jogando uma rentabilidade de 23% ao ano na média, tá? Então tudo é possível, mas aí, pessoal, não há como cravar garantido que sua rentabilidade vai ser 23, vai ser 25, vai depender de diversos fatores, tá? E agora vamos começar com o escopo principal aqui do vídeo. A primeira ação dessa lista, que eu acho que pode trazer esse retorno para vocês de 40% ao ano, pelos cálculos, são as ações da Petrobras, pessoal. Por que a Petrobras? Se eu jogar aqui, ó, vamos perceber que nos últimos 10 anos ela entregou 1.344% de retorno, tá? Se eu colocar a taxa anual composta, 1.334% aqui, né, de retorno numa lupa de 10 anos, isso nos dá uma rentabilidade, ou seja, 1.334% numa lupa de 10 anos nos dá 30,51% ao ano. Então é possível. Petrobras chegou a dar 40% antes dessa queda que tem acontecido nas ações da empresa. Quando ela chegou aqui nesse topo, ó, de R$40, a ação, né, consequentemente chegou a bater ali os seus 40% ao ano de rentabilidade. Perceba que é possível? É, mas é pouco provável. Mas é por isso que você vai precisar assumir um risco um pouco mais elevado. Lá em 2016, ninguém queria comprar a Petrobras. A empresa estava sendo ali odiada pelo mercado, preço do barril de petróleo em baixa, custos elevados, dívida explodiu naquela época, tá? Corrupção nas estatais. Então assim, pessoal, conseguir uma rentabilidade acima da média também tem um preço. Você vai precisar ter basicamente pulso firme, comprar empresas largadas, impopulares. Por isso que já dizia vários grandes investidores da bolsa, tá? As maiores oportunidades aparecem quando a gente está num cenário ruim, num cenário tempestuoso, tá? E a Petrobras hoje, ela está mais ou menos nesse cenário, porque a gente tem ali um preço de petróleo desabando e, consequentemente, múltiplos bem depreciados. No cenário mais conservador possível, se eu jogar um dividendo médio na Petro de 12% ao ano e supor uma taxa de crescimento de 9%, ela já geraria, somente com crescimento de lucros e pagamento de dividendos, 21% ao ano. Mas aí é que tá, isso não conta uma reprecificação do mercado. Se a ação se valorizar, pode implementar mais nesse retorno um 6%, até mesmo 10%, tá? Se a ação se valorizar forte no longo prazo. E aí poderia atingir 31% ao ano na média, o que traz um potencial tanto de alta nas ações, como também de bons pagamentos de dividendos. Perceba que eu estou sendo realista, pessoal. É possível? É, mas não estou dizendo de que é provável. Aí você precisa, obviamente, né, correr um risco um pouquinho mais elevado. Agora, tratando do Banco do Brasil, tá? Que eu acho que é mais provável o Banco do Brasil dar 40% ao ano de retorno nos preços atuais do que a Petrobras. Oxe, Pablo, como assim? O Banco do Brasil está pagando bem menos dividendos, mas mesmo assim, pessoal, o banco está passando por uma crise forte relativa ao agronegócio. E lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Pablo, quando que surgem as maiores oportunidades? As maiores oportunidades surgem em mercados de depressão. Quando as boas empresas que a gente conhece por ser boa, o Banco do Brasil, ele é uma boa empresa, é um monstro, né, do crédito agrícola, consequentemente está passando por uma dificuldade pontual relativa ao agronegócio, que já aconteceu, pessoal, diversas e diversas vezes com o Banco do Brasil. E sempre quem comprou nesses momentos de baixa conseguiu uma rentabilidade
bem acima da média. Eu já mostrei aqui para vocês, pessoal, vários estudos no canal mostrando que Banco do Brasil, em certos períodos de crise, quando ele chega nesse múltiplo bem depreciado, ele chega a dar mais de 170% de retorno em apenas 2 anos. Sabe quanto isso aqui dá de rentabilidade? Se nós colocarmos, ó, 170% de retorno quando ele se recupera, quando passa por algum baque, tá? Seja no lucro, seja na cotação, o banco dá 64% ao ano de retorno. Você percebe que esses grandes retornos acontecem por um curto espaço de tempo. Então é muito importante você aproveitar as oportunidades. E a ciclicidade, o caráter cíclico que tem o Banco do Brasil, nos proporciona isso. Hoje o banco está negociado por um valor patrimonial na faixa de 0,72, apenas para ele voltar para a média, a ação já tem que subir uns 40%. Para ele voltar nos seus períodos de alta, em mercados ali mais ou menos aquecidos, o banco precisaria subir mais de 100% na cotação. Só isso aqui, aliado com dividendos, imagina uma reprecificação, queda na Selic, melhora no cenário do agro, já poderia fazer a sua carteira performar muito bem. E detalhe, quando eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil, ele estava cotado no mesmo múltiplo de hoje, ó. Olha na carteira do canal. Lá em 2022, comecei a comprar Banco do Brasil todos os meses, tá? E ele estava cotado por 0,63 de PVP. Foi ele o principal propulsor dessa carteira, que me deu 157% de retorno nesse período. Mas aí é que tá, pessoal, você tem que ter apetite a risco, não tem jeito, tá? Tanto que eu brinco aqui no canal. Existe uma frase muito interessante que eu pouco falo, que é: o capitalismo premia o risco. Você correr um risco controlado, levemente mais elevado numa empresa boa, consequentemente você vai ter ali um potencial de retorno mais elevado. É como se dissesse que, né, você compra empresas boas de qualidade em maus momentos e dificilmente nas melhores empresas da bolsa você vai ver, né, essas distorções tão claras como acontece no Banco do Brasil. Que o Banco do Brasil, ele mistura 3 fatores fundamentais: volatilidade no lucro relativo ao agro, tem ali o aspecto político, que o mercado já joga um preço mais baixo por ser um banco estatal, e tem o terceiro fator, que é a Selic. Com a Selic em alta, encarece o custo de captação do Banco do Brasil, né? Que tem ali a sua carteira de crédito muito voltada para o agro, para a pessoa física e também para crédito consignado, que os produtores ali, tanto rurais e também do funcionalismo público, são afetados por uma inadimplência mais elevada, porque eles não vão ficar contratando novos empréstimos. E detalhe que metade da carteira aqui do Banco do Brasil, metade do lucro dele, é atrelado em suas subsidiárias. Então assim, pessoal, eu acho um banco de muita qualidade, tá? O segundo melhor banco que temos aqui no país em termos de qualidade de ROI, fica na média de 16% ao ano, que está muito depreciado. Então traz pra gente ali um potencial de retorno bem elevado, considerando uma média de longuíssimo prazo. Tanto que até os mega investidores da Bolsa preferem o Banco do Brasil do que o Itaú. Isso que o Itaú é um grande banco, tá? Mas pelo Banco do Brasil ter muito mais, ser bem mais subprecificado, o mercado bate tanto na ação que faz muito sentido. Fora que o banco nunca vai quebrar, é um braço direito do governo e vai continuar existindo sim, provavelmente para os próximos 100 a 200 anos. O banco já tem mais de 200 anos da história, né? Então a gente percebe ali que o Banco do Brasil já fez o seu teste no tempo. E hoje o retorno embutido no preço da ação, se o lucro crescer 11% ao ano, pagar um dividendo médio de 8,5%, reinvestir, e tivemos aqui, né, um acréscimo de valorização de 6% ao ano na cotação, podemos ter uma rentabilidade de quase 30% ao ano. E como eu falei para vocês, em alguns curtos períodos, o Banco do Brasil já entregou mais de 40% ao ano no período. Então acho sim uma outra ação aqui para estudar. Lembrando que nada se trata de recomendação. E inclusive o Banco do Brasil representa a maior posição da carteira do canal e eu tenho 48,94% da carteira nas ações do Banco do Brasil. E agora a terceira ação da carteira, as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú, né? Claro, você não vai ter esse retorno de mais de 40% ao ano Itaú. Por quê? O Itaú, de fato, ele é o melhor banco que temos aqui no Brasil quando a gente olha somente para a qualidade. Por quê? Porque ele não é cíclico, tá? Não oscila o resultado, ele sempre é verticalizado, ele fica linear. Olha a comparação dele de crescimento de lucros. O Itaú raramente tombou o lucro e deu susto ao acionista, tá? Colocando aqui, ó, numa lupa de quase 20 anos, os únicos momentos que o Itaú teve queda no lucro foi na pandemia só. Nem em 2015 teve queda, não teve queda em 2011, não teve queda em 2007, em nada, pessoal. O Itaú sempre foi um monstro em geração de valor para o acionista. Mas aí é que mora a questão. A banda não toca como a gente pensa. Por quê, né? Simplesmente você poderia pensar,
Eu vou pegar uma empresa de melhor qualidade na bolsa e investir. Pessoal, e se eu te disser que mesmo os melhores negócios do planeta, quando eles estão em preços mais altos, eles não são negócios que vão te trazer grande rentabilidade. O caso não é pro Itaú, tá? O Itaú hoje está barato, tanto que eu tenho carteira e sigo comprando. Mas estou usando a título de exemplo. Por quê? Porque o Banco do Brasil, mesmo tendo uma rentabilidade, no caso, menor do que o Itaú e uma ciclicidade mais elevada nos lucros, ele tem ali, consequentemente, uma rentabilidade maior no longo prazo, porque ele proporcionou mais assimetria e você conseguiu comprar em períodos de baixa, amplificando ainda mais o seu retorno, tá? Então olhem só que não é bem assim. Uma empresa excelente num preço muito esticado não é um bom negócio. Agora uma empresa mediana, medíocre barra boa, que o caso Banco do Brasil é uma empresa boa, não é excelente, o Itaú é excelente. Tem um ROE médio aqui na faixa de 22 a 20% ao ano. O Banco do Brasil é bom, tá? Tem de 16 a 17% ao ano, 15% ao ano na média. Porém, antes uma empresa boa com um preço extremamente baixo, extremamente defasado, do que uma empresa de excelente qualidade com um preço mais esticado. Por isso que o Banco do Brasil, olhando puramente para números, rentabilidade, entregou consequentemente uma rentabilidade mais elevada na sua carteira, tá? Enquanto o Itaú entregou 20% ao ano, o Banco do Brasil chegou a entregar 24%, 25% ao ano no longuíssimo prazo, considerando desde o plano real. E se você acha que não faz diferença ter 3% a mais, não caia nesse conto, tá? Se eu pegar aqui, ó, desde o plano real, 25% ao ano nessa carteira, vamos supor, de 193 mil, daria 34 milhões, enquanto o Itaú deu 20%. Foi bom? Foi, mas olha a diferença de patrimônio, quase a metade. Perceba que você tem no Banco do Brasil, você conseguiu o dobro de retorno, tá? Mas, obviamente, com o dobro de volatilidade. Por que que eu coloquei? Pablo, então por que raios você colocou o Itaú? Porque, pessoal, não podemos ignorar o aspecto da qualidade. Tem que ter os dois, tá? Eu acho que numa carteira estruturada e de sucesso, tanto cabe empresas mais cíclicas e empresas de extrema qualidade por um múltiplo um pouco mais alto. E aqui nessa fórmula, o Itaú seria uma das únicas empresas de qualidade da bolsa que eu enxergo um extremo desconto. Por quê? Porque, pessoal, comparando com o BTG, que fica um PL de 11 a 12, tá? O Itaú hoje tá muito barato. Pegando hoje aqui, o Itaú vale no mínimo 500 bi na bolsa, na minha opinião, tá? O que dá ainda o potencial de alta nas ações, com ele cotado em 408 bi de valor de mercado, aproximadamente, pessoal, somente para o Itaú ser cotado em suas medianas, um potencial de alta de 22%, tá? O que ainda tem, sim, espaço para se valorizar. E pegando aqui, né, um lucro projetivo na faixa de 48 bilhões, supondo esse valor de mercado atual, o banco estaria cotado por um PL, preço sobre lucro, de 8,5. A média do Itaú é ser cotado em 12, então o banco ainda poderia se apreciar apenas para atingir a média de negociação, 39,53%, tá? Que dá aproximadamente uma cotação, se eu considerar aqui, né, a cotação atual do Itaú aproximada de R$ 35,00 mais 40%, o Itaú, para estar relativamente caro, precisaria estar custando R$ 49,00. Perceba que a assimetria de retorno em comparação com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, obviamente, tem um potencial de rentabilidade maior, mas você não vai ter essa dor de cabeça, você vai ter tranquilidade na carteira, né? Fora também, pessoal, os bons proventos que podem continuar sendo pagos. Então o Itaú seria aquela empresa defensiva na sua carteira que te daria uma rentabilidade de 20 a 22% ao ano na perpetuidade, né? Então, um pouco menos que o Banco do Brasil? Sim, mas aí é que tá. Pelo menos seria um pilar na sua carteira de segurança. Pense dessa seguinte forma. E não é somente isso, tá? O Itaú, se eu considerar aqui por uma lupa de curto prazo, se você pegar ele em preços baratos, você consegue até uma rentabilidade mais elevada. Que imagina, só ter 30% de alta e ainda por cima, né, ter bons dividendos sendo pagos ali para você. Fora em mercados de alta, que a ação poderia dobrar, dado que o Itaú em mercados de extrema volatilidade elevada, ele, no caso aqui de alta expressiva, né, nas ações, o Itaú chega a ser cotado por múltiplos até mesmo acima de 15 vezes lucro. Então acho sim um banco barato, com bom potencial, mas marginalmente um pouco menor do que o Banco do Brasil, tá? Na verdade, ali substancialmente menor, né, comparando por longo prazo, mas coloquei Itaú na carteira e pretendo sim continuar comprando e deixar como a segunda maior posição da carteira, abaixo do Banco do Brasil, justamente por observar uma sinergia mais elevada no Banco do Brasil. E se eu jogar aqui, pessoal, para o Itaú, nós precisamos calcular, né, consequentemente, a fórmula do Warren Buffett, que é o valor intrínseco da ação. Então eu vou pegar aqui, ó, a princípio, né, vamos pegar aqui, no caso, o LPA do Itaú, que fica na média de 4,12, fica aqui 4,12 a 4,6, e vamos usar a taxa do Buffett, que é pegar aqui, ó,
12% ao ano na média que ele olha para uma taxa mínima de retorno. Então eu vou fazer 12 menos aqui, no caso, o crescimento do Itaú no longo prazo, que fica de 8%, temos 0,4%, ou seja, 4%. Então a gente vai pegar esse LPA de 4,6, que reflete o passado, e vamos dividir aqui, né, consequentemente por 4, preço justo das ações do Itaú, R$ 101. Dividido por este preço atual de 35, potencial de alta de 190% no Itaú para ser cotado pelo preço justo. Mas fique aí com R$60, tá? Que eu acho mais plausível, 55, 50, né? Porque o Itaú tem muita qualidade, já é um pouco mais precificado. Então, eu fico com R$50. Eu acho que o Banco do Brasil tem mais assimetria. Poderia se valorizar uns 200% se a gente engatar um ciclo de alta duradoura da Bolsa, tá? Mas lembrando que a volatilidade é mais elevada. Por isso que eu separei as três. Duas empresas aqui mais arriscadinhas, né? Porém controladas, para você ter um up na rentabilidade. E coloquei aqui o Itaú como segurança máxima, para você aproveitando os momentos de baixa que acontecer e ir comprando também. E acho que esse combo poderia sim trazer o seu primeiro milhão no longo prazo. Nossa, Pablo, achei bacana o seu vídeo, porém ao mesmo tempo muito complicado, porque eu não tenho todo esse conhecimento de bolsa, tô começando agora, precisava de uma ferramenta para facilitar o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Então, acaba sendo mais barato do que isso, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras, Banco do Brasil e Itaú. Em particular, possuo sim todas na carteira. Banco do Brasil representa a maior posição, Itaú, por enquanto, representa a terceira maior posição, mas pretendo com que ele se torne a segunda logo logo com os novos aportes aqui que eu vou realizar, e Petrobras representando 7,31% da carteira total. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!